Questão 25 do capítulo 1 do livro Elementos da Matemática, volume 0. O valor da expressão é igual a... Então é uma questão bem direta, né? Só para simplificar essa expressão. Então o que eu faço? Aqui tem uma fração. Então vai ser uma coisa que vai demorar muito eu mexer nessa fração aí. Então na estrutura da fração. Então só repetir ela e aqui eu vou completando. O numerador e o denominador com tudo que eu puder simplificar a cada passo. Depois que eu fizer essa simplificação, eu olho para o próximo passo e vai aparecer uma outra para fazer, até chegar no final. Então vamos lá. Primeiro, tem esse expoente negativo aqui. Eu vou aplicar essa propriedade. O expoente negativo troca a ordem entre numerador e denominador. Então, se era 1/9, aqui está esse parêntese, elevado a -1, eu troquei isso por 9 elevado a 1. Trocou o sinal do expoente. Só que 1 não precisa aparecer aqui. E nem um parênteses. Né? Então, só repetir. Eu troquei -1/9. Quer dizer, 1/9 elevado a -1 por 9. Repetir a raiz de 2. 16 é uma potência notável de 2. Né? É 2 elevado à quarta potência. Então, aqui dentro desse parênteses está o 16, que é 2 elevado à quarta. Por fora eu tenho elevado a 1 meio. Quer dizer, elevado a meio, que é 0,5. Então, 0,5 é igual à fração meio. Então, nesse contexto, é melhor trabalhar com fração, porque com fração fica imediato a conversão entre potenciação e radiciação. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2, que é 2 elevado a 1 meio, e por fora, o mesmo comentário daqui, 0,5 é igual a meio. Então eu coloquei, para ficar para potência de potência, isso fica mais fácil aplicar a propriedade. Eu tenho essa fração aqui para trabalhar agora. Eu vou começar somando aqui no denominador. Só que para somar, eu tenho que ter frações com o mesmo denominador. Então vou trocar esse 1 por uma fração que tenha o valor igual a 1, mas que tenha o denominador 2. Né? Então essa fração é a fração 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1, então mantive o valor 1, não preciso compensar isso de nenhuma forma. E tem o denominador 2, fica fácil de fazer a operação assim. Aqui está 2 elevado a 1 quarto, né? Aqui em cima é o expoente do 2, que não está aparecendo nada, então é 1. Embaixo é o índice. Agora eu tenho 3 meios elevado a -1. Aqui dá 2 terços, porque o -1 faz esse mesmo efeito aqui, troca a ordem do numerador pelo denominador. Então, onde tinha 3 meios, agora virou 2 terços. Explicado tudo aqui, agora eu vou pensar daqui para cá. Por exemplo, aqui eu posso aplicar a propriedade de potência, multiplicar os expoentes. Essa parte não teve nada para fazer, repetir. Então, 2 elevado a 4 sobre 2, que é o produto entre 4 e 1 meio. Aqui eu multiplico também esses expoentes, 1 meio vezes 1 meio. Aqui eu troquei esse 1 por 1 sobre 1. Isso porque eu vou precisar fazer a divisão dessa divisão de frações. E aí fica mais fácil aplicar a regra prática, mas 1 é igual a 1 sobre 1, tudo certo aqui. Nessa soma, repete o denominador, que é 2, e soma os numeradores, 2 mais 1, 3. Então, 3 meios. Aqui também eu não tive nada para fazer, só repetir. Agora eu fico com 9 raiz de 2, que já tinha. Aqui dá para simplificar. 4 dividido por 2, 2. E agora sim, 2 elevado a 1 quarto. E começa a aparecer uma coisa aqui. Aqui eu tenho 2 elevado a 1 quarto. Aqui também eu tenho 2 elevado a 1 quarto. Aqui eu tenho 2 terços. E quando eu aplico a regra prática de divisão, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se aqui é 3 meios, o inverso é 2 terços. Aí eu fico com 2 terços e 2 terços. Só que aqui é soma e aqui é subtração. Né? Então, existe um produto notável que está sendo exposto aqui. Por exemplo, quando eu tenho dois termos, né, A e B, eu tenho uma soma entre eles, vezes a diferença entre eles. Isso é um produto notável muito conhecido. Então, se eu fizer essa distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A mais BA, B vezes menos B ao quadrado. Esses dois simplificam, são simétricos, sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isso daqui é a diferença de quadrados.
Então, o produto da soma pela diferença é a diferença de quadrados. E aqui eu encontrei a soma, essa parte que dá 2/3, o produto da soma pela diferença. Então, eu vou trocar isso por cada termo desse daqui ao quadrado. E com uma diferença entre eles aqui. Então, o que eu fiz no numerador? Nada, só repetir lá. Repetir o numerador. E para o denominador, peguei o primeiro termo aqui, que é 2 elevado a 1/4. Esse aqui está fazendo o papel de A. E coloquei 2 elevado a 1/4 ao quadrado. Menos. Aí eu peguei o segundo termo, que está fazendo o papel de B. E que é o 2/3. Coloquei 2/3 ao quadrado. Então, essa é a justificativa de vindo aqui para cá. Então, vamos lá. Repetir o numerador. Aqui eu multiplico os expoentes, né? Propriedade de potência de potência. Então, 2 elevado a 2/4. Aqui eu distribuo o expoente. Então, fica 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aqui eu fico com 2 elevado a 1/2 no denominador. E para fazer essa operação, eu preciso, já que aqui tem uma fração, para operar com esse, eu preciso trocar esse número aqui, que eu repeti em azul, por uma fração equivalente que tem esse mesmo valor. Então, quando a gente já está trabalhando agora com radiciação, fica mais difícil pensar imediatamente em qual fração isso daria certo. Por exemplo, aqui quando eu pensei nesse 1, para trocar por 2/2, foi imediato. Aqui eu consegui uma fração que tem esse denominador, igual a 2, e que tem o mesmo valor. Não é o caso de eu conseguir imediatamente isso para 2 elevado a 1/2. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1. 1 na forma de uma fração que tem o mesmo valor no numerador e no denominador. Que aí essa fração tem o número 1 associado a ela. Então, eu preciso que apareça 3 ao quadrado no denominador. Então, multipliquei por 3 ao quadrado no denominador. E para compensar isso, eu tenho que multiplicar por 3 ao quadrado no numerador. Né? Multipliquei logo por 9. Então, esse valor aqui é 1. Então, se eu estou multiplicando por 1, não altero nada, né? Um elemento neutro. Agora sim, eu fiz isso porque eu consigo deixar 1/3 ao quadrado em evidência. Então, deixando em evidência, fica mais fácil operar tudo. Olha só. Repetir o numerador. Para o denominador, se eu deixar 1/3 ao quadrado em evidência, aqui, abre um parêntese e fica 9, que é esse 9 aqui, esse produto 9, vezes 2 elevado a 1/2. Isso daqui é raiz quadrada de 2, então ficou 9 raiz de 2, menos 2 ao quadrado. E os denominadores, que é esse e esse, eu retirei. Eu posso fazer essa distributiva aqui, que é a operação inversa, a fatoração, que eu volto para cá. Então, se eu multiplicar essa parte por essa, eu pego esse primeiro termo e volto para cá, aí eu pego de novo 1/3 ao quadrado e multiplico por essa parte, aí eu volto para cá. Então, tá tudo certo aqui. Aqui, eu só repeti a expressão dessa parte daqui para cá. Simplifico agora esse parêntese com todo o numerador, porque são quantidades iguais, e eu fico com 1 dividido por 1/9. Só que, novamente, eu troco o 1 que restou aqui em cima por 1/1, pela mesma explicação. Então, agora eu aplico a divisão de frações. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 9/1. Então, isso tudo aqui dá 9. Então, a fração toda, tudo isso daqui, toda essa expressão, vale 9. Então, gabarito letra D.